Nós vamos falar agora do Tachad, que falou que é muito fácil aumentar imposto, diz ele, no meio da crise do IOF, né? Ou seja, o que ele está falando é isso daí, vão aumentar imposto mesmo, porque esse negócio de cortar gasto é muito difícil, o Lula não quer cortar gasto de jeito nenhum, vamos aumentar imposto, né? A gente vai falar aqui sobre o fato de que o governo saiu de uma previsão de superávit de 14 bilhões de reais para esse ano para 52 bilhões de reais em 2 meses. Isso mudou. Ou seja, o governo Lula está gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. E vai piorar daqui para frente, porque vai chegar perto da eleição e o Lula vai querer gastar ainda mais, né? Já está o pessoal aqui, ó, prevendo que vai ter um déficit nominal em torno de 8,5% do PIB ano que vem, por conta dessa ânsia do Lula de gastar dinheiro. Ou seja, isso aqui tudo é dívida que a gente vai ter que pagar em algum momento, meu amigo. O governo brasileiro está quebrado, tá? O lado positivo dessa história é que eu não vou precisar cortar o meu pinto, porque vocês sabem, eu tenho a aposta que se o Lula conseguir fazer déficit zero, eu corto o meu pinto, né? E tá sem risco nenhum disso acontecer até aqui, né? A gente vai falar sobre esse pacote aqui, que é um absurdo completo, como que o pacote é pior do que o que tem hoje em termos de IOF, tudo é ruim. O que o Congresso quer é corte de despesa, não mais imposto, né? E a dificuldade que o governo está tendo de fazer isso é justamente por conta das emendas do Dino. Ou seja, como eu falei para vocês, esse negócio do Dino segurar emendas, ao contrário de ser uma coisa que ajuda o Lula, está atrapalhando o Lula no final das contas. Mas eu vou entrar aqui num outro assunto também. O Trump está fazendo a mesma coisa, as mesmas medidas que o Lula está tomando aqui de controle de capital, ele está tomando lá, que é o Capital Control, como uma maneira de resolver o problema do déficit americano e não sei o que lá, e coisa e tal. Esqueça as tarifas, o controle de capital é o que mudou o risco do Trump, né? Caramba, o Trump está seguindo exatamente a mesma coisa que o Lula está fazendo aqui. É o que eu estou falando para vocês. Os estados no mundo inteiro estão sentindo o problema da quebra. Estão quebrando. Esse modelo de estado grande, coisa e tal, está quebrando. Eu sempre falei para vocês, a chance que a gente tem é diminuir o tamanho de estado muito, mas parece que o Trump não quer fazer isso, parece que o Lula não quer fazer isso. Talvez o Milei seja um exemplo melhor do que a gente consegue fazer para se livrar desse problema. O fato é que estados grandes estão todos quebrando. E isso vai ser uma porrada para todos nós, meu amigo, não tenha dúvida, tá? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Alexander Chuparov III, Reforma Não e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já falou sobre essa questão da luta do governo Lula para torrar mais dinheiro nosso, né, para roubar mais a sociedade e gastar dinheiro achando que ele vai se reeleger em 2026. Está só aumentando o tamanho do buraco. O que ele está fazendo em última análise é corroer a base monetária, piorar a inflação e diminuir e aumentar o risco de se investir no Brasil, piorando a situação, diminuindo a qualidade de vida do Brasil nos próximos anos, né? Vocês lembram dessa história? O Haddad, o governo descobriu que está com um rombo de 52 bilhões do nada. A previsão era 14 bilhões de superávit, agora virou 52 bilhões de déficit. Ele fez um contingenciamento de só 30 bilhões e precisava arrumar mais 20 bilhões. 20 bilhões, eu não sei se você sabe, é dinheiro para caralho. É muito dinheiro mesmo, é muito mais dinheiro do que você sequer consegue imaginar na sua cabeça a quantidade de dinheiro que é isso, né? E qual que seria a alternativa do governo? Cortar, ao invés de fazer contingenciamento de 30 bilhões, faz o contingenciamento de 50 bilhões. Corta um monte de coisa. Por que o Lula não quer fazer esse contingenciamento de 50 bilhões? Porque no final das contas isso poderia atrapalhar a campanha dele de 2026. Ele quer continuar torrando dinheiro porque ele acha que dessa forma vai se eleger em 2026, né? Pior do que isso, o Mansueto do BTG Pactual já está vendo aqui que, seguindo nesse ritmo, imaginando que ano que vem vai ser pior ainda, é o que eu venho falando para vocês, 2025, bem ou mal, não é ano eleitoral, mas 2026 é ano eleitoral, então Lula vai querer criar todas as dívidas do mundo, vai ter que querer vender até a sua cueca para bancar a campanha dele, né? Roubar dinheiro de todo mundo, obrigar o brasileiro a vender as cuecas para pagar imposto, para o Lula ter dinheiro para a campanha dele. A expectativa é que vamos ter um déficit nominal de 8,5% do PIB, segundo o Mansueto, né? Ou seja, uma tragédia. Por quê? Ele fala que não, que isso no final das contas não é problema, porque tem um limite,
para o déficit de 0,25, e aí tem despesas que estão fora do arcabouço e não sei o que lá, e o arcabouço é uma piada mesmo, então não vai ter quebra do arcabouço fiscal. Só que, qual que é o problema dessa história? É o que eu falo para vocês, o arcabouço fiscal é para você evitar a inflação. Se você começa a fazer um arcabouço fiscal fraco, né, acabou com o teto de gastos, fez um arcabouço de merda e desrespeita essa coisa toda, a inflação não desrespeita, meu amigo. Você pode atender a lei ali no requisito legal, mas a inflação vai vir em função disso. É o governo imprimindo dinheiro e isso vai gerar inflação. A merda toda é essa. O governo Lula vai quebrar o país porque não tem alternativa. Ele acha que tem que se reeleger a qualquer custo, vai tentar quebrar o país dessa forma, né? Enfim, o Haddad, o Congresso não quer aprovar o IOF. Aí o Haddad vai propor uma outra alternativa. Olha só, criou um monte de imposto aqui, ó, para substituir o IOF, né? LCA e LCI e outros títulos que eram isentos vai ter taxa de 5% agora. Lembrando, LCA e LCI, como eu falei, vai fazer aumentar o preço de imóveis e o preço de alimentos, né? Porque, isso daí é título de investimento. O investidor vai pagar mais caro. Meu amigo, o investidor vai deixar de investir nessas coisas. Sem crédito, vai faltar dinheiro para o agronegócio, vai faltar o dinheiro para novos imóveis. Pronto, aumentou o preço dos imóveis, aumentou o preço do alimento, né? Também vai aumentar os juros de capital próprio de 15% para 20%, ou seja, vai encarecer você ser dono de empresas no Brasil. E aí o que acontece com isso? O pessoal vai embora, o pessoal vai comprar empresa em outro lugar. IOF para o risco sacado, né? Vai diminuir o IOF, mas ainda vai ser maior que o original, ou seja, vai ter um aumento do IOF, mas um aumento menor. O VGBL, também é a mesma coisa, vai reduzir, mas permanece maior do que antes do decreto. As BETs vai aumentar de 12% para 18%. CSLL vai acabar com a alíquota de 9%, vai ter alíquotas de 15% e 20% de instituições financeiras. Mas lembra, quem paga o imposto de instituições financeiras é você que é correntista que usa essas instituições financeiras. No final das contas, o dinheiro sai do seu bolso, cara. Você vai pagar mais imposto. Outra coisa, isenção fiscal. A Fazenda estima que hoje gasta 800 bilhões com isenções fiscais. Não gasta, tá? Ela deixa de roubar das empresas 800 bilhões. E quer fazer um corte linear de 10% em tudo. Eu já expliquei para vocês porque isso é impossível. Isenção fiscal, as empresas elas aceitam a isenção fiscal, elas se instalam uma fábrica na região devido à isenção fiscal. Se você tira a isenção fiscal, dois problemas você tem aí. Primeiro, essa empresa vai entrar na justiça, porque pela lei, e já tem entendimentos disso, o governo não pode cortar a isenção fiscal exatamente porque... Senão, como é que funciona isso? O governo dá isenção fiscal para a empresa se instalar numa área, a empresa vai lá, constrói a fábrica, constrói tudo, aí depois o governo vai lá e tira a isenção, aí não adiantou, né? Ou seja, e também isso dificulta no futuro, quando o governo Lula quiser no futuro atrair novas empresas para o Brasil, o que as empresas vão pensar? Caraca, olha só, você está me oferecendo isenção fiscal para eu ir para o Brasil, mas agora você cortou a isenção fiscal que tinha antes, eu não vou, porra, né? Que garante que eu vou ter isenção fiscal no futuro, né? Então isso daqui é uma bomba, isso aqui parece uma coisa, um detalhe, não, porque o governo está dando muita isenção fiscal, isso já foi dado no passado, não pode voltar atrás agora, isso é um absurdo o que o Haddad está querendo fazer, né? É um aumento de imposto, um aumento de impostos brutal, porque para pensar, é um corte linear de 10%, em 800 bilhões por ano, é 80 bilhões. Então, na verdade, esses impostos todos que o Haddad está propondo aqui é muito mais do que os 20 bilhões que ele está tirando do IOF, né? A jogada do Haddad, todo mundo sabe qual que é. Ele quer que o Congresso aprove o IOF, ele está enrolando o Congresso, achando que o Congresso é uma cambada de otário. Será que ele tem razão? Né? Achando que o Congresso é uma cambada de otário e está botando medidas aqui muito mais custosas que o IOF para compensar a perda do IOF, né? Aqui, a Folha de São Paulo coloca que o pacote alternativo ao IOF é frágil e incerto. A negociação entre Fazenda e Congresso resulta em propostas de alta de imposto para os quais nem há promessa de aprovação. Ou seja, é uma idiotice esse negócio aqui. O que o Congresso tem que fazer é cancelar esse IOF, ponto. E pronto, o governo Lula resolve cortando gastos, e é isso daí. Se for o caso, privatiza os Correios, privatiza a Petrobras, resolve esse problema rapidamente, né? Aqui, ó, Fazenda descobriu brecha para taxar fintechs e pode encarecer serviços e créditos online. Uma das medidas que está aqui é imposto sobre fintech. Você sabe que quem paga imposto sobre fintech é você que tem uma conta no Nubank, no Interbank, não sei, tem um monte de bancos aí, fintechs que você pode ter conta, né? PagSeguro, não sei o que lá. Ou seja, você que vai pagar no final das contas, né?
descobriu essa brecha para taxar fintech, está querendo taxar mais, aumentar o lucro líquido dessas, o CSLL, né, a contribuição social sobre o lucro líquido. Cara, um absurdo isso. Aqui, ó, o Haddad apresentou a compensação do IOF ao Lula e diz que só atinge donos de cobertura. O Lula é um idiota, é capaz de cair nesse papo do Haddad, mas todo mundo sabe que não. Isso vai atingir todo mundo. Quando você bota imposto na letra de crédito agropecuário, você diminui o crédito para o agronegócio, vai ter menos alimento sendo produzido, vai aumentar o preço dos alimentos. Você coloca imposto sobre o LCI, sobre a letra de crédito para imóveis, vai ter menos imóveis sendo produzidos, vai ter menos imóveis no mercado, vai aumentar o preço dos imóveis e do aluguel. Ou seja, é só uma lambança que o Haddad está fazendo isso, né? Aqui, ó, o governo propõe aumentar a tributação dos juros de capital próprio de 15% para 20% no pacote para reverter o IOF. Outra medida absurda, no final das contas, que é mais uma maneira de punir quem investe no Brasil. Bom, será que isso vai passar no Congresso ou não vai passar no Congresso? A gente não sabe, mas uma coisa que eu avisei é que esse negócio do Dino, né, tá segurando as emendas dos parlamentares, ao invés de ajudar o Lula, isso está atrapalhando o Lula, né? Eu até desconfio que o Dino esteja fazendo isso de propósito, porque o Dino agora, ele já tem luz própria, ele talvez esteja pensando realmente em concorrer à presidência, né? Rifa o Lula e quem sabe o Dino se torna o próximo candidato da esquerda para as próximas eleições, né? E pode ser isso, tá? Porque na verdade o que ele está fazendo com esse negócio de bloquear dinheiro é proibir o governo de negociar com os parlamentares. Não vai ter negociação nenhuma, eu espero. Se o nosso Congresso tiver pessoas honestas, ele vai bloquear o IOF, ponto final, não vai aceitar esse pacote não. O pacote é o caramba, corta tudo de gasto, pronto. Já fez um contingenciamento de 30 bilhões, faz de 50 bilhões, diferente nenhuma, né? Então o Dino ferrando o Lula é mais um elemento aqui. Outro elemento que vale a pena chamar a atenção é que ao mesmo tempo que a gente está tendo essa discussão aqui, lá nos Estados Unidos, a Big Beautiful Bill, que foi criticada, né, o pacote grande e bonito do Trump, que foi criticado pelo Elon Musk e que eu critico também, eu também acho um absurdo, inclui um monte de coisas, né? Aumenta taxas em companhias estrangeiras, prejudicando o investimento estrangeiro em companhias americanas, né? E também faz controle de capital, ou seja, tem taxa para você tirar o dinheiro dos Estados Unidos, exatamente o imposto do IOF. Olha que coisa! O governo Trump está fazendo as mesmas medidas que o governo Lula. Eu já falei para o pessoal, tem que fazer um trabalho aí, o pessoal que é ligado, o pessoal branco aí que é ligado em religiões de matriz africana, né? Diz a pesquisa que a maior parte do pessoal que está nas religiões de matriz africana no Brasil é gente branca. Pessoal, por favor, façam um trabalho aí para o espírito que incorporou no Trump, o espírito do Lula que incorporou no Trump, para desincorporar, porque tá foda, cara. As decisões do Trump são as mesmas do Lula. O Trump tá copiando o Lula, ipsis literis em tudo quanto é decisão. Criou taxa das comprinhas, taxa da blusinha, lá nos Estados Unidos já tem agora a taxa da blusinha igual aqui no Brasil, colocou tarifa num monte de coisa exatamente como o Lula faz aqui no Brasil, tá criando controle de capital para quem quer tirar dinheiro do Brasil, né, que é o caso do IOF aqui no Brasil também. Isso, inclusive, segundo eles estão dizendo aqui, é uma coisa muito cara, não sei o que lá e coisa e tal, porque, inclusive, envolve diretrizes da OCDE e coisa e tal, não sei como é que a OCDE vai reagir ao Trump fazendo esse tipo de coisa. Mas, de novo, né, o Trump está lulando, literalmente está lulando. E o que está acontecendo nesse caso? Se está acontecendo isso daqui, a expectativa minha é um monte de coisa. Esqueça as tarifas, controle de capital é o novo risco do Trump, né? E é a mesma coisa que a gente está discutindo aqui. Olha que coisa. Estamos discutindo quem é mais socialista entre Estados Unidos e Brasil, quem é mais lulista entre Lula e Trump. Caramba, que decepção o Trump, que coisa absurda que esse cara está fazendo, né? Sei lá quem é que incorporou nele que ele está fazendo isso. Agora, isso pode significar também que o descontrole que sempre existiu no Brasil está chegando no primeiro mundo, né? Todo governo tem uma tendência a gastar mais do que arrecada e parece que esse bicho pegou o governo americano agora, né? O Trump está desesperado, querendo aumentar tarifas a todo custo para justamente poder resolver o problema do déficit dele lá sem ter que gastar menos. Esse é o problema do pacote grande e bonito. O Trump tinha prometido cortar gastos do governo e isso todo mundo esperava, mas o Trump não quer isso. Agora que ele é presidente, ele quer gastar dinheiro pra caralho e justamente cobrar isso através de impostos, igualzinho o Lula tá fazendo. Cara, é indistinguível, bicho. Eu olho pro Trump e eu vejo o Lula, é quase a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, né? Se o Lula pintar o cabelo dele de louro, fica igualzinho ao Trump e raspar a barba, né? Fica igualzinho ao Trump. Velho, caquético, gaguejando e fazendo merda na economia.
E aí, o que acontece nessa história aqui, né? A minha visão é essa, a gente está chegando perto da ruptura, eu avisei para vocês, a gente está indo para um capistão. O pessoal que não está se preparando com isso, se prepare, tá? Veja os meus vídeos sobre o Bitcoin aqui no canal. Não vou nem falar sobre a Coinex, mas eu sou embaixador da Coinex, tenho o meu link de indicação para a Coinex, vale a pena se associar, conhecer o Bitcoin, porque a coisa está indo pro saco, hein?